Capítulo 2705 Deuses da Guerra, Parte 1 Nossas chances de vitória seriam nulas. No entanto, se conseguirmos nos fundir e ativar a forma de combate da torre, podemos escapar por um 3. Talvez Solus respondeu. Você é incrível, mas vamos ver como você se sai sem truques bobos. Salaark disparou para frente, suas asas curvadas perto do corpo, enquanto ela acelerava a uma velocidade inacreditável. As chamas brancas queimaram a dimensão do caos, livrando-se da distorção espacial e permitindo que ela alcançasse sua marca em um instante. Seus ferimentos também foram curados, fazendo seus filhos suspirarem de alívio. Jogada brilhante. Solus pensou enquanto analisava a estratégia de Salaark. O que quer que Tezca tenha feito para enganar a força de vontade em seus feitiços, não pode funcionar em ataques físicos. Uma vez que as chamas primordiais se livrem da dimensão do caos, a partir daí dela. Ou assim ela pensou até que, com os mesmos movimentos delicados de suas mãos, Tezca também desviou as asas, caudas e bico de Salaark. O poder das chamas brancas subjugou a dimensão do caos, mas ela ainda não conseguia tocá-lo. O Devorador do Sol, em vez disso, só precisou de um movimento de seus pulsos para arrancá-la de uma posição indefesa e então atacá-la com o estrondo de trovão. Seus punhos entraram e saíram da dobra cinza que surgiu perto de seu corpo, limitando a interação com as chamas primordiais e amplificando a energia cinética dos golpes 100 vezes mais. Salaark estava completamente confusa, com a gravidade mudando sua direção tão rapidamente que ela não conseguia se orientar. Tezca se movia de um ponto no espaço para outro sem parar, fazendo parecer que havia 100 dele em vez de um. Como isso é possível? Minhas chamas primordiais supostamente queimam as runas de suas magias, mas elas ainda estão ilesas. Visão da alma revelou que nenhum de seus ataques havia causado um único dano na integridade da matriz da dimensão do caos. Que poder é esse? Ciência, pequeno pardal. Tezca entrelaçou o dedo indicador na frente do focino sem nunca parar seus ataques. A gravidade é, na verdade, a curvatura do espaço e do tempo. Você, eu e todos os outros em Morgar estamos simplesmente nos movendo na curvatura desse tecido. A matéria diz ao espaço como se curvar, enquanto o espaço diz à matéria como se mover. Eu entendi a dualidade deles e agora posso controlar a matéria com a magia da gravidade e o espaço com a magia dimensional. Este não é mais seu território, mas meu playground. A gravidade alterou a trajetória dos ataques de Salaark enquanto o espaço se contorcia e girava ao redor do Devorador do Sol, tornando-o intocável e seus ataques inevitáveis. Eu entendo agora. Fria disse, fazendo com que todos se virassem para ela. Chamas primordiais ainda usam energia mundial, mas agora isso está nas costas e no chamado de Tezca. Ele alcançou maestria absoluta sobre tudo ao seu redor ao circular humana de seu corpo através de suas caudas. Ele precisava se fundir de volta em um corpo porque para atingir esse nível de controle, você precisa de um entendimento perfeito de todos os elementos e como eles interagem uns com os outros conforme você altera sua saída individual a qualquer momento. Ele é, enquanto Fria tentava encontrar uma metáfora que pudesse expressar a complexidade da genialidade de Tezca, algo clicou dentro dela. É isso. Foi isso que a resposta de Morgar sobre meu cabelo quis dizer. Eu não sou Lit, não tenho uma habilidade de linhagem que me dê dominação, tenho uma afinidade natural com todos eles. Para atingir o violeta, devo fazer como o Morok e deixar as energias elementais fluírem através de mim. No entanto, como não tenho os olhos dele, preciso dividir a energia do mundo em seus componentes por mim mesmo antes de harmonizá-los com minha força vital. Ele estava certo, realmente posso aprender com a experiência dele. Os outros a afogaram em perguntas, mas ela os cortou, usando o fluxo de vida para circular a energia do mundo dentro de seu corpo. Ela o dividiu em seus componentes básicos, usando seu cabelo para separá-los e torná-los parte de si mesma. Fria não era mais apenas uma massa de força vital humana. As 6 energias elementais agora residiam em seu corpo também, equilibrando as outras 2 forças.
As mechas elementais em seu cabelo se iluminaram como sóis de cores diferentes e o azul de sua aura se tornou violeta. Mas ela não era nenhuma besta. Não havia um pilar acompanhando sua evolução e seu corpo começou a rachar para se reorganizar da forma mais perfeita e dolorosa possível. Surto. Lide com o garoto. Não me importa o que aconteça comigo, Fria não deve perder um único segundo dessa luta. Fui claro. Salahad coordenou. Sim, mãe. O dragão de luz colocou as mãos na cabeça de Fria, assumindo o controle de seu avanço. Ele guiou a matéria e a energia pelo caminho de menor resistência para que a jovem ainda pudesse se concentrar na troca entre o Devorador do Sol e o Senhor da Guerra. O corpo de Fria estremeceu, impurezas pretas e semelhantes a piche jorraram de sua boca, olhos e ouvidos, mas ela mal percebeu enquanto tentava desvendar os segredos da dimensão do caos. Cada dobra no espaço era uma sinfonia de genialidade e cada torção na gravidade era uma obra-prima de magia. Foda-me de lado, lembro-me de uma citação de Einstein dizendo exatamente as mesmas palavras de Tesga. Lit disse isso apenas para Camila e Solos. E se Tesga for tão inteligente quanto ele? E se ele for ainda mais inteligente? As duas mulheres tiveram dificuldade em entender as implicações da existência de alguém que pudesse igualar a proeza intelectual do pai da física moderna e também tivesse o poder mágico de um Eldritch. Porra, eu realmente não queria fazer isso porque parece um golpe barato, mas como você disse, a vitória não requer explicação. Salahad lançou inúmeros conjuntos de selamento elemental, sabendo que alguém sem magia espiritual ou dominação ficaria indefeso quando privado do poder dos elementos. Ainda assim, Tevka continuou sorrindo e liberou as magias armazenadas dentro de 6 de suas caudas. Os elementos amaldiçoados drenaram sua contraparte de seus arranjos, transformando um dos componentes elementais das formações mágicas em magia amaldiçoada também. A magia do espelho era muito mais rápida que a magia do guardião, então os feitiços de Tesca alcançavam seus alvos enquanto as matrizes ainda estavam se formando e antes que pudessem fazer efeito. O resultado final foi a implosão dos conjuntos e a surra de Salahad por perder o foco. Eu te disse, eu me preparei para essa luta por um longo tempo. Você teria me derrotado 10 vezes se eu ainda fosse um Eldritch, mas agora eu também sou um Varg. A cauda espiritual de Tesca havia se separado antes do corpo principal. O membro atrofiado era inútil em uma luta, mas ainda podia formar um corpo próprio. A cauda espiritual estava conjurando magia verdadeira e falsa, passando os feitiços para o Tesca principal. Isso lhe deu o equivalente a uma conjuração corporal e uma reserva infinita de magias para suas caudas. Magnífico! A voz de Salahad expressou a admiração que ela sentia. Fiz a coisa certa desafiando você. Um guardião mais fraco poderia ter sido derrotado por seus novos poderes. Um guardião mais fraco. Tevka ecoou antes de ser atirado para longe em um pilar de fogo esmeralda. De fato. Salahad ainda era uma fênix branca, mas seu corpo agora estava envolto em chamas imortais. Elas saíram do corpo dela e foram acesas pelo seu próprio núcleo. As chamas esmeraldas obedeceram somente ao Overlord e ignoraram até mesmo a vontade de Mogar. Capítulo 2706 Deuses da Guerra, Parte 2 A dimensão do caos fez de Tesca o governante da área, mas as chamas imortais ignoraram seus decretos. Eles tinham apenas uma deusa e um propósito. As chamas esmeraldas se espalharam para fora, queimando as runas da dimensão do caos e enfraquecendo seu controle sobre o guardião. Tesca chegou baixinho e reorganizou o feitiço para salvar o máximo que pudesse. Um estalar de dedos transformou a areia em pedra e a transformou em uma montanha que atingiu o Overlord. Um movimento de seus pés baixou a pressão do ar a ponto de quase não haver mais oxigênio. Um aceno de sua cauda fez com que a temperatura caísse 200 graus. Tal era o poder da dimensão do caos. Ao controlar a gravidade e o espaço, Tesca podia controlar todo o Mogar. Ou melhor, a fração de Mogar que sua magia de nível Eldritch englobava.
Para fazer isso, ele precisava de grandes quantidades de mana que somente a magia Devorador do Sol poderia fornecer e ele teve que preencher a área com seu próprio poder para compensar a falta de dominação. Tudo isso era inútil contra um ser que era a fonte de seu próprio poder ao emitir magia espiritual. Um guardião que possuía verdadeira dominação e a havia dominado ao longo dos milênios. O corpo de Salaad se inflamou, dissipando a montanha, restaurando o ar e tornando o deserto quente novamente. Suas chamas imortais queimaram pelo espaço, piscando-a atrás de Tezuka e atacando com uma enxurrada de golpes das penas de sua cauda. Droga, se eu também tivesse magia espiritual! Ele rugiu. E se desejos fossem cavalos, mendigos montariam. Salaad rugiu de volta, seguindo para onde quer que ele se teleportasse, não deixando espaço seguro em todas as planícies de sangue para o Devorador do Sol. De fato. Tezuka respondeu, ativando o poder de sua 10ª cauda. Uma matriz incrivelmente complexa surgiu do nada, a aniquilação do caos do mestre, uma versão do feitiço anti-guardião que não precisava de magia espiritual. O caos substituiu a escuridão e compensou a falta do 7º elemento, colocando a variação de Vastor da aniquilação de Silverwing no mesmo nível do original. Uma estrela de 6 pontas apareceu ao redor de Tezuka com ele como o 7º. 5 pilares elementais e um pilar do caos explodiram na frente dele e ele os abasteceu com magias de suas caudas gravitacional e dimensional, levando a magia para o próximo nível. O que foi isso? O Overlord de todos os outros disseram em uníssono, mas por razões completamente diferentes. A magia dimensional acelerou o feitiço e o lançou para todos os lados, tornando impossível esquivar. Magia gravitacional atrapalhou os movimentos de Salaad, ao mesmo tempo em que a tornou o centro de gravidade de todas as planícies de sangue. Tudo caiu em sua direção, incluindo a aniquilação do caos que agora estava indo em direção ao seu alvo. Tezuka berrou enquanto colocava no feitiço anti-guardião cada grama de poder do Devorador do Sol que seu corpo não conseguia suportar. Quanto aos outros, Fênix, humanos e todos os outros, eles ficaram simplesmente atordoados. Eles realmente vão continuar se superando desse jeito. Toda vez que a partida parecia ter acabado, Tezuka ou Salaad tiravam um novo truque da cartola. Você realmente consegue misturar magias de gravidade e dimensional mesmo com matrizes. Freya tossiu um monte de impurezas, mas seus olhos não piscaram enquanto ela encarava o Devorador do Sol. Salaad recebeu a aniquilação por completo e suas chamas imortais se apagaram. O guardião foi mandado voando de volta, permitindo que Tezuka restaurasse seu poder por meio do feitiço Devorador do Sol. Ele estava ofegante, tendo colocado tudo que tinha na aniquilação do caos. Bom, é bom saber. Salaad se levantou, com metade do corpo faltando e jorrando sangue. Essa coisa dói pra caramba, mas duvido que você consiga fazer isso de novo. As chamas do renascimento curaram a Fênix Branca, regenerando os órgãos e membros perdidos em um instante. Eu, em vez disso, tenho chamas imortais por dias. Fogo esmeralda irrompeu de seu corpo novamente, acompanhado de falta de ar. Até mesmo uma guardiã sabia que a fadiga e a eliminação do caos que estava afetando seu núcleo de mana e seu corpo exigiam mais esforço. Você realmente não quer me deixar ir para casa hoje? Tezuka puxou a lâmina Noite Sem Fim e sua armadura Devorador do Sol de sua dimensão de bolso. Eu pensei que você gostasse de dragões. Claro que sim. Salaad respondeu empunhando sua lâmina negra, Sol Tirano, nas penas de sua cauda e vestindo sua armadura branca, Lua Conquistadora. Ambos os conjuntos de equipamentos foram feitos do mais puro Davros e cravejados apenas com cristais elementais. O conjunto de Salaad era um artefato criado por um guardião que ela só usava contra um companheiro guardião e somente depois que ambos concordaram em arriscar suas vidas. Naquele dia, ela usou para um Eldritch. O conjunto de Tezuka, por outro lado, foi feito por Bitra, o quarto governante das chamas. Ela havia usado a absolvição, dividindo o martelo entre seus irmãos híbridos para criar sua obra-prima. Ecos, o Garuda, e Nelha, o Grifon, usaram o redemoinho da vida durante todo o processo.
Ciare, o Fenrir, e o Char, o Leviatã, empregaram o efeito passivo da maré da perdição, fluxo elemental, para mudar as matrizes toda vez que um encantamento pudesse ser melhorado, garantindo que cada magia fosse imbuída na melhor condição possível. Xenagrosh, o dragão, e Kigan, a fênix, purificaram o Davros e removeram qualquer falha dos materiais empregados. Nadin, o Minotauro, conjurou uma quantidade de energia mundial equivalente a uma torre de mago. Por último, mas não menos importante, o mestre empunhou o nono martelo, usando sua própria magia espiritual para compensar o que faltava aos Eldritches. Quanto a Bitra, ela despejou tudo o que sabia em sua criação para atingir a perfeição. Litz e o resto dos espectadores engoliram um pedaço de saliva, notando que tanto a lâmina de Tezca quanto a armadura continham 7 cristais elementais cada. Um para cada elemento, mais um cristal violeta contendo o poder da magia dimensional. Era algo que Litz só tinha visto nos conjuntos Saifel e Artan. Algo exclusivo para magos dimensionais que nem Firval tinha ideia de como criar. Tezca elevou as coisas a um outro nível ao usar sua própria maestria sobre magia dimensional para aumentar a massa de seu equipamento Davros. Uma massa de moléculas infundidas com caos envolveu Noite Sem Fim e a armadura Devorador do Sol. As moléculas do caos usaram o equipamento como um andaime para reorganizar suas ligações atômicas na mesma forma que o metal lendário, imitando as propriedades do Davros e formando uma lâmina e uma armadura do mesmo tamanho que as do Overlord. Você consegue fazer isso com magia dimensional? Como? Freya perguntou e todos deram de ombros. Tudo que sei é que isso vai acabar em breve. Respondeu Lit. A mera presença das armas estava enchendo a barreira espiritual construída por centenas de fênix com rachaduras. O Senhor da Guerra e o Devorador do Sol precisaram apenas de uma fração de segundo para retornar à sua força máxima antes de colocar tudo em um único ataque. No momento em que se moveram, o poder que emitiram foi suficiente para cegar todos os presentes, apesar do feitiço sentido de batalha. No momento em que as lâminas se conectaram, uma explosão gigantesca destruiu a barreira espiritual, fazendo a primeira linha de Fênix voar e forçando aqueles na segunda linha a proteger os espectadores com seus corpos. Continua no próximo vídeo.